Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Dê um glória a Deus. Não, você não está feliz. E se está, você ainda não falou como deveria. Quantos estão felizes nessa noite? Dê glória a Deus. Eu já estou rouco, né? Porque festa não pode sair do mesmo jeito. Aniversário você vem bom, mas sai dessa forma. E eu estou tão feliz, meus irmãos, por estar aqui com vocês nesse 4º ano de Lagoinha Sertão, onde 2 anos desses 4 anos, aproximadamente 2 anos atrás, eu estava entrando nessa família. E eu estou muito grato ao Senhor pela vida dos meus pastores, pastor Marley e pastora Silvia. E é lindo o que Deus já fez nesse tempo que nós estamos vivendo a promessa do Senhor. Há quase 2 anos atrás, nós recebemos do Senhor uma direção. E essa direção foi que nós deveríamos abrir as tendas, alargar as tendas, ampliar a visão, e nós não entendíamos até então. E eu lembro que tão aflito estava em oração e buscando direção de Deus. Deus fala com minha esposa, porque Deus fala com nossas esposas, amém, homens? Amém. Cadê os homens da casa? Cadê? Deus fala com nossas esposas. E eu estava tão aflito, vivendo um tempo de tanta indecisão, de incertezas. E eu lembro que minha esposa um dia chegou em casa e disse: Deus falou comigo. E eu disse: foi e como foi? É tempo de nós vivermos o novo. E ela compartilhou algo muito forte. E eu disse: então chegou o tempo de nós ampliarmos a visão, alargarmos as tendas e sair. E eu lembro que, mesmo com tanto medo no coração, o Senhor nos deu graça e nós tomamos algumas decisões. E uma delas cooperou para que nós estivéssemos conhecendo a Lagoinha Sertão. E eu lembro que eu liguei para o pastor Marlon e disse: olha, aqui você não me conhece, eu também não lhe conheço. Eu dei uma palavra de Deus e Deus está no controle de tudo. E eles disseram: vem aqui tomar um café. E nós viemos tomar um café. Um café longe, né? 2 horas de viagem para tomar um café. Mas eu vim com o coração queimando pelo Senhor, porque eu sabia que eu estava debaixo de uma promessa. Eu sabia que Deus havia liberado uma palavra, e essa palavra ela nunca mais voltaria vazia, porque o meu Deus, o teu Deus, quando fala, Ele faz acontecer também, amém? Por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, para você entender de uma vez por todas que se Deus falou, é suficiente, Ele vai fazer. E nós viemos e começamos com os nossos pastores. E eu nunca vou me esquecer que não estão todos, né? Já realizamos 3 batismos, estamos nos preparando para o 4º. Já completamos 1 ano de Lagoinha Tarrafas. Mas sabe o que o meu coração ainda sente? Que o meu Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais. Sabe o que eu quero dizer contigo, para ti nessa noite? Que não se acomode, não caia na mesmice. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais. E quando eu entrei na Lagoinha, o Senhor, Ele me mostrou tantas outras coisas. Inclusive amanhã faz parte dessa promessa. 1h da manhã estarei pegando o voo, estarei indo para Belo Horizonte. Os irmãos parecem que gostam de BH, né? Outra promessa que Deus fez depois que eu cheguei na Lagoinha, de fazer o seminário Carisma. Eu estou fazendo na modalidade semipresencial. E justamente amanhã estarei passando lá 10 dias, fazendo algumas aulas presenciais e participando da conferência do Espírito Santo como diácono. Mas sabe, meus irmãos, eu fico tão feliz em saber que Deus fez isso na minha vida, mas muito mais feliz em saber que Deus também quer fazer na sua vida. Se você ainda não é membro da Lagoinha, glória a Deus que você pode estar aqui nos visitando, ser parte de outra igreja, outra família, amém. Mas se você ainda não tem
um lugar para congregar, seja cuidado. Seja cuidado primeiro para depois você ser cheio do Senhor e aprender a cuidar. E cuidar de vidas. E esse testemunho tem marcado a minha vida, a minha família. Eu tenho 2 filhas, uma chamada Pérola e outra Manuela. E eu vejo Deus trabalhando no coração delas duas. Elas são aquelas que amam a igreja mais do que o pai. E por que eu estou compartilhando esse testemunho? Porque há 2 anos atrás, eu estava vivendo um deserto na minha vida. Porque eu não tinha direção de Deus, para nada. Um silêncio, um deserto. E eu disse, Senhor, fala comigo. Porque o Deus que eu te conheci lá na Bolívia, no Chile e no México, eu creio que é o Deus de Tarrafas também. E eu não posso viver sem ouvir a tua voz. E assim começou a nossa história em Lagoinha. Lagoinha Tarrafas é uma extensão de Lagoinha Sertão. Amém? Vocês, quando forem em Lagoinha Tarrafas, vocês não vão achar nada diferente. Porque nós somos um cômodo a mais dessa igreja. Nós somos uma extensão do que Deus está fazendo aqui. E eu sempre digo para os nossos pastores, olha, tinha que ser Lagoinha Sertão. Porque Lagoinha Juazeiro do Norte ia limitar muito Deus. Porque Deus não queria só Juazeiro do Norte. Deus queria o sertão inteiro. Se você está aqui nessa igreja, saiba que você está aqui para ser enviado, viu? Tem muitas cidades aí que estão clamando. Você vai ser resposta de oração. Deus quer te levantar porque tantas cidades aqui ao redor estão clamando, Deus, eu quero viver algo novo. 2 horas de viagem lá de Tarrafas. Mas eu faria tudo outra vez para viver o que Deus me prometeu. Sabe o que eu ouvi esses dias de Deus? Anilberto, quando Deus quer operar na vida de alguém, Ele usa a passividade. Mas quando Deus levanta alguém para fazer algo grande na vida dele, quando eu quero levantar alguém, eu chamo cooperadores. Alguém que não vai somente ouvir a minha voz, mas vai queimar o coração e vai dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. Será que nessa noite você pode dizer, eis-me aqui para o Senhor? Ah, meus irmãos, é tão bom dizer, eis-me aqui. Porque aquele que envia, Ele faz o restante. E para terminar, eu lembro de uma história que eu ouvi alguns meses atrás, e essa história falou muito ao meu coração. De 2 jovens que moravam nos Estados Unidos há 100 anos atrás, na cidade de Stanford. E esses jovens estudantes estavam na universidade e eles estavam ali para realizar um sonho. E eles começaram a passar necessidade, o dinheiro acabou, não tinha mais como marcar com as despesas, com comida, com pousada, não tinha mais nenhum dinheiro. Mas eles tinham um sonho de se formarem. E eles não aceitavam a ideia de voltar para casa sem terminar aquela universidade. E eles tiveram uma ideia. Esses 2 jovens conheceram um pianista que se chamava Pandarés. Esse pianista muito famoso foi convidado por eles e disse, Pandarés, eu quero que você faça um recital para nós. E nós vamos te pagar. Mas nesse recital nós vamos convidar muitas pessoas. E o dinheiro que nós apurarmos, nós vamos te pagar. E vamos pagar as nossas despesas. E nós vamos concluir a nossa universidade. Pandarete recebeu o convite e aceitou o convite. E eles fizeram o evento. A parte triste dessa história é que o evento não foi como eles esperavam. Não foi tanta gente como eles esperavam. O dinheiro que era para pagar o pianista tão famoso seria $2.000. E eles contabilizaram, só apuraram $1.600. Preocupados e tristes, chegaram, Pandarés, nós não temos os $2.000, mas eu vou te dar uma nota promissória. E quando nós tivermos esse dinheiro, nós vamos pagar o restante. Pandarés, comovido com aquela situação, rasga a nota promissória e diz, toma os $1.600.
e pagam suas dívidas e depois dividem o que sobra para vocês dois. E eles, sem entender, receberam dinheiro. Pandareste volta para a Polônia e se torna uma das pessoas mais influentes da Polônia na política. Pandareste sofre com a Primeira Guerra. O seu país sofre uma fome terrível. Eles começam a passar fome, eles começam a passar necessidade. Mas o presidente dos Estados Unidos, ele é comovido por aquela situação e manda alimentos e donativos para aquela nação. E Pandareste não entendia nada, mas recebia aquela oferta, recebia aqueles alimentos. E Pandareste vê o quão bom aquele homem era, e eles resolvem marcar um encontro. E Pandareste queria muito agradecer aquele homem. O presidente dos Estados Unidos se encontra com ele lá em Paris. E quando eles se encontram, ele diz: presidente, muito obrigado pelo que você fez pelo meu país. Se não fosse a sua oferta, nós não estaríamos vivos. O presidente falou: não fale nada, porque você fez muito mais por mim. Quando alguns anos atrás, nós precisávamos de $2.000 para te pagar. E você não quis o dinheiro. Pelo contrário, você pegou os $1.600 daquela noite e nos ofertou. E aquele homem chamado Pandareste ficou comovido, porque ele não entendia até então que o poder de uma oferta pode alcançar muitas pessoas. Que o poder de uma oferta alcançou uma nação. Porque ele não sabia que aquela oferta seria para o próximo presidente dos Estados Unidos se levantar e futuramente ajudar o seu país para eles não morrerem. Sabe o que eu quero dizer com isso? O que você doa hoje é oferta para o Senhor. Você não tem noção do que Deus pode fazer com sua oferta. O que você faz hoje para o Senhor não é para os pastores, não é para a Lagoinha Sertão, é para o Senhor. Você não tem noção do quanto a sua oferta hoje pode alcançar outras pessoas. Quando nós falamos em oferta, sabe o que acontece? Mas eu tenho um boleto, mas eu tenho um cheque, mas eu tenho um compromisso, eu tenho tanta coisa. Talvez você não queira se desfazer de uma oferta que Deus está colocando no seu coração agora, porque você está com medo do amanhã. Você está com medo da segunda-feira. Você está com medo do seu sonho não ser realizado. Ei, meu irmão, o teu Deus é dono do ouro e da prata. O teu Deus, aquele que levantou esses dois jovens e que usou esse pianista, Ele quer te usar também nessa noite, para que lá na frente, pessoas cheguem até você e dizem: eu conheci ao Senhor por meio da sua oferta. Talvez você não tenha noção do quanto Deus pode fazer através da sua vida hoje, mas eu quero te animar a ofertar ao Senhor. Eu quero te animar, como diz a palavra: aquele que espera condições perfeitas para semear, nunca colherá. Eclesiastes 4:11. Se você está esperando a situação mudar para se tornar um bom ofertante e um dizimista, a palavra diz que você nunca semeará. Nunca. Porque você não precisa de condições favoráveis para ser fiel ao Senhor. Mas como diz a palavra, aquele que semeia com fartura colherá com muita abundância. Por isso que eu quero que nessa noite você coloque a mão no seu coração. Sabe, não se trata somente de 4 anos de Lagoinha Sertão. Não se trata somente de um culto. Deus está gerando, Deus te trouxe aqui para você entender que a sua vida pode ser parte de algo muito maior. E a avareza que está no seu coração, Deus vai transformar em generosidade, em alegria, em bondade, porque o teu Deus, Ele é fiel para suprir. Coloca a mão no seu coração. Sabe, você vai dizer: Senhor, qual é o valor que o Senhor quer que eu oferte? Você não vai escolher, é o Senhor que vai escolher. Porque tem vidas clamando por mim, aqui perto. E o Senhor vai falar o seu coração e você vai ser obediente. Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de ofertar ao Senhor. Pai, esse é o momento onde nós, como cristãos, de fato, nós externamos aonde está o nosso coração.
É nesse momento, Pai, que nós de fato revelamos quem nós somos, aquilo que nós queremos ser diante do Senhor. Por isso, Pai, a minha oração é para que a oferta hoje, lançada diante de Ti, Jesus, alcance pessoas, alcance Juazeiro do Norte, alcance cidades e região, mas também alcance nações. Nós como Lagoinha, Pai, como Igreja Lagoinha, nós entendemos que aquilo que o Senhor nos dá, nós também doamos. E nós sabemos que tudo que nós ofertamos nessa igreja, as nações usufruem, as nações recebem, porque o nosso Deus é um Deus de nações. E no nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor traga essa revelação ao coração de cada um, entendendo que o Senhor é feito o querer, mas também o realizar. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, vamos ofertar ao Senhor com muita alegria. Amém, se coloque de pé no seu lugar nessa noite, com alegria. Você que vai dizimar e ofertar, pode ficar à vontade. Você que quer o Pix aqui, ó, já vai aparecer, pronto, tá jóia. Vamos lá? Vamos com alegria ao Senhor? Amém?
Aleluia! Espera aí que vai ligar tudo, tá, gente? Ó, ligou. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus aí. Amém. Pode se assentar. Eu queria chamar aqui à frente as crianças que ainda não entraram, de 2 a 9 anos. Vem aqui à frente. Queria chamar a Ana Cláudia, ela está aí? Ana Cláudia, vem fazer essa oração por nós. Meus irmãos, de 2 a 9 anos, tá bom? Meu microfone está estranho. Orar pelas nossas crianças, amém? Eu queria pedir que as mães não fiquem nas salas, que as salas estão muito apertadas. Então, se cada mãe for ficar na sala, não vai caber as crianças. E aqui fazer uma porta e ter um acesso mais fácil para o aprisco. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, desculpa. Boa noite, a paz do Senhor. Deus, rendemos graças a Ti, Senhor, pela vida de cada uma dessas crianças. Pai, que elas cresçam debaixo da Tua graça, do Teu mover. Que as famílias, Senhor, elas venham ser liberadas uma grande graça do poder de Deus sobre a vida delas. E que cada dia proporcione momentos felizes e que cresçam em obediência na Tua presença. Amém. Amém. O pessoal está liberado. Deus abençoe. Agora nós gostaríamos de conhecer os nossos visitantes. Amém? Gente, Tarrafas não é visitante mais não, né? Eu achei que a igreja ia lotar, então separei esse lugar para vocês. Está até bonito, não está? Aplauda o Senhor por eles mais uma vez. Então é o seguinte, ninguém aqui é visitante mais. Então vocês vêm e abraçam o povo, tá bom? Quem aqui que nos visita pela primeira vez? Faz assim, só para a gente te conhecer. Olha, tem 2 pessoas aqui, tem uma irmã aqui. Vocês poderiam ficar de pé? Só para vocês receberem um cartãozinho, para que a Alessandra possa entrar em contato com vocês na terça-feira, ver se vocês precisam de uma oração, ver se vocês já congregam e saber como que vocês estão. Eu vou pedir para essas 3 pessoas ficarem de pé. Permaneçam de pé, por gentileza. Olha para trás, gente. Vocês vão ganhar muito abraço, hein? Agora, todo mundo vai levantar e vai cumprimentar esses irmãos, amém? E as meninas, presta atenção, vem cá, Thalia. Elas vão servir um docinho para vocês, amém? Só que elas colocaram até uma luva para te entregar um docinho, não é verdade? Então, deixa elas servir vocês, tá bom? Então, vamos liberar ali 5 minutos num som ambiente que dê para todo mundo conversar. Nós temos 5 minutos para vocês cumprimentarem os visitantes, beberem água, irem no banheiro e voltar rapidinho, tá bom? Solta o som aí, Juan. Eu queria chamar aqui à frente toda a equipe do time Rocket e do time Legacy, amém? Vamos vir para cá, ó. Time Rocket à minha direita e time Legacy à minha esquerda. Nós vamos voltar. Aqui, Gabriel, ó, por aqui. Uau, que monte de gente. Pode subir. Cadê o pai de vocês? Chama ele. Sério? Meus irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso, Legacy Rocket. Fala assim, ninguém, só que mais alto, ninguém faz nada sozinho. Nós somos uma igreja em células, amém? Em pequenos grupos. Nós só sabemos o nome de todo mundo. Nós só sabemos se tem alguém passando alguma necessidade em casa. Nós só ficamos sabendo quando alguém está doente, quando tem um velório, quando tem um casamento, quando tem um nascimento, porque nós temos vários pequenos grupos espalhados por Juazeiro, amém? São pessoas que são cuidadas, que são ouvidas. Vira para o irmão do seu lado e faz assim, ó. Psss. São pessoas que são cuidadas, que são ouvidas. E um dos segredos também é que nós começamos a entender
depois que o Daniel foi embora, nós levantamos uma equipe de jovens para ficar no lugar dele, para quando ele voltar, a liderança dos jovens estar firme, e nós entendemos que deu certo. E aí nós alugamos aqui do lado e montamos o time Rocket, e o Yuri, a Débora, a Taíla, a Thalia, os primeiros 4, e nós entendemos que deu certo. E hoje eu estou aqui para apresentar eles para vocês, porque amanhã nós vamos apresentar o time Kids, amém? O time Kids tem 4 pessoas. E em nome de Jesus nós vamos ter também uma equipe grande, amém? Porque o mais importante é nossas crianças. Nós temos o time do diaconato, amém? Vicente e Cássia não estão sozinhos mais, amém? Nós temos o time Máximos, cadê o time Máximos? Não, gente, pelo amor de Deus. Cadê o time Máximos? Isso. E o time Elas, amém? Só que hoje eu quero apresentar para vocês a nossa equipe que cuida dos nossos adolescentes. Você pode aplaudir o Senhor por eles? E a nossa equipe que cuida dos nossos jovens, amém? E eu queria te convidar a ficar de pé, para nós orarmos por eles. Sabe por quê, pastora Rose? Sabe por quê? Porque parece só um time. O Daniel resolve ali, pede para eles fazer. Não é não, só de falar que você é de um time, de uma liderança, existe um peso que se você não estiver firme diante do Senhor, jejum, oração, santidade, não dá certo. Então eles precisam da nossa oração, amém? E a pastora Rose vai fazer essa oração em nome de Jesus. Não sei como que ela vai subir. Pode estender as mãos. Igreja, estende as mãos para cá. A igreja está crescendo. Que vocês possam ser líderes segundo o coração de Deus. Que vocês possam deixar Deus usar vocês grandemente. Que vocês possam ter certeza que aquele que chamou vocês, ele capacita vocês. E uma coisa que eu peço para vocês, andem em unidade, andem em concordância, porque a palavra do Senhor diz que como é bom e agradável é viver em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a bênção para sempre, amém? Pai, nós louvamos o Senhor, Pai, nós te bendizemos, obrigado, ó Pai, obrigado porque o Senhor chamou cada um com um propósito. Obrigado, Deus Pai, porque o reino do Senhor ele está crescendo. Ó Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor escolheu cada um, Pai. Deus, então, em nome de Jesus, ó Deus, que cada um possa sentir, ó Pai, as mãos do Senhor sobre eles, trazendo sabedoria, trazendo graça, como diz ali, ó Pai, em Isaías capítulo 11, o Espírito do Senhor, o Espírito do entendimento, do conhecimento, do conselho, da fortaleza, do entendimento, do temor e o temor a Ti, estejam sobre os Teus filhos e sobre as Tuas filhas. Pai, obrigado, ó Pai, porque eles entenderam. Obrigado, Deus, porque eles foram corajosos. Pai, então em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra diz ser forte e corajoso, porque o Senhor é o Deus que está com eles. Então por isso, Pai, nós os abençoamos. Pai, em nome de Jesus, guarda o coração de cada um. Ó Deus, guarda a vida de cada um, ó Pai, que possam andar em unidade, que eles possam entender, Pai, que nenhum é maior do que o outro. Que eles possam entender, Pai, que nenhum, ó Pai, vai crescer sozinho, Pai, mas que eles vão crescer junto e que possa haver concordância sobre a vida deles, ó Pai. Abençoa os Teus filhos, nós o abençoamos, Deus, nós o abençoamos, Pai. Pai, nós, a igreja, nós o abençoamos, ó Pai. Derrama a graça, derrama o poder do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. Que eles sejam, Pai, bem-sucedidos, que eles sejam prósperos, que eles sejam, Pai, aqueles, ó Pai, que vão estar trazendo outros para a Tua casa. Pai, que eles sejam bons líderes e boas líderes, ó Pai, usadas pelo Senhor, que eles possam deixar, Pai, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, usar eles, ó Pai. Nós o abençoamos em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, igreja, em nome de Jesus, amém.
Vocês estão conhecendo um pouquinho da história, amém? A história, toda história tem um começo. Por isso, neste momento, fique de pé. Calma, não é surpresa não. Eu queria convidar a irmã, a Cicleide. E você vai estender as mãos e nós vamos orar por ela. Que ela também tem uma história, um testemunho muito profundo. Eu creio que Deus vai falar com você nessa noite com a palavra que ela tem. Dá um glória a Deus aí, meus irmãos. Agora estenda as mãos e vamos orar. Pai, nós colocamos a vida da tua filha diante de ti, meu Pai. E te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue usando ela, meu Pai, com graça, com sabedoria, com unção. Pai eterno, nós como igreja do Senhor abençoamos, meu Pai, e liberamos para ela, meu Pai, uma unção profética de autoridades, graça e unção sobre a sua vida, em nome de Jesus, Pai. Nós agradecemos pela disponibilidade dela, meu Pai, louvamos ao Senhor pela vida da tua filha, que o Senhor tem usado ela poderosamente. Pai eterno, no nome de Jesus, que o Senhor venha renovar, fortalecer ela cada vez mais na palavra, no ensino, no conhecimento e no entendimento do Senhor, e abençoe a vida dos nossos irmãos para entenderem, compreenderem e praticarem a palavra do nosso Senhor. Pai, muito obrigado pela vida dela, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. É um prazer grande estar de novo aqui. Então, eu gostaria que nós tivéssemos aquele texto de Jeremias, que é o texto básico, não é? Que celebra esse tempo, que nos convida a uma reflexão. Jeremias capítulo 6, no verso 16. Então eu gostaria que nós lêssemos juntos. Muito obrigada. Obrigada, querida. Jeremias capítulo 6, verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. O convite permanece. O convite se estende para que o caminho das veredas antigas, para que o bom caminho seja um lugar para nós estarmos firmados nele, pois é nessas veredas, nesses princípios de vida, que nós alcançaremos descanso para as nossas almas. E hoje eu tenho uma outra história. Foi muito interessante ontem, porque eu pude ouvir Deus quando eu estava sentada ali, começou o culto, e o Senhor falou comigo: muda alguma coisa, eu quero outra coisa. E eu fico nervosa, tensa, porque eu pensei: e agora? O que eu vou falar? E Deus me falou um pouco sobre a menina de Naamã, a menina que era escrava da mulher de Naamã, que usa de um princípio lindo, um princípio de vida, perdão, bondade, disponibilidade de abençoar, tudo porque ela lembrava e estava firmada na verdade de quem ela era, o princípio de quem era o seu Senhor. E aí, quando eu cheguei em casa, Tisila me perguntou: e aí, você já sabe o que vai pregar amanhã?
E eu falei, estou aqui pensando, Priscila, porque muita coisa mudou. E aí deitei, Priscila, e Tiscila me perguntou, já sabe como vai ser? Já tem algo? E eu falei, eu tenho na minha mente 3 nomes. E ela falou, quais? E eu digo, Daniel, Pedro e José. E ela falou, mas quem vai ser amanhã? E eu pensei, pela ordem, será então algo sobre Daniel. O que será que Deus tem? E aí estava certa que eu iria trazer algo sobre Daniel. E Deus falou para mim, Pedrão, traz sobre Pedro. E aí rompeu em mim uma história de Pedro que fala de uma calmaria, de um descanso que me empolga em meio à tribulação tremenda. Tudo porque Pedro entendia qual era a vereda, o caminho da paz, o princípio do descansar no Senhor, do confiar no Senhor, do esperar com esperança no Deus de sua salvação. Então eu quero vir aqui com você no livro de Atos, no capítulo 12. A presença de Deus em nossa vida é para gerar descanso para nós. A presença do Senhor na nossa vida é para que possamos descansar na caminhada, tranquilidade, suavidade, confiança nele. Olha o que esse texto diz, Atos 12, verso 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias de Asmo. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por eles. Espírito Santo de Deus, nós rogamos a Ti, pela Tua ação sobre nós, nos tornando cativos à Tua voz. Senhor, nós oramos contra tudo aquilo que possa roubar o entendimento da palavra que está no Teu coração para ser compartilhado nessa noite. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Ministra o nosso coração e causa em nós impacto de mudança nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Herodes havia prendido alguns da igreja. Era um momento difícil. A igreja de Cristo estava vivendo um período que era muito complicado. Havia uma perseguição. O mestre já não estava mais em carne entre eles.
Jesus havia morrido, havia ressuscitado, estava com o Pai. E Pedro seguia num ministério, num chamado, obedecendo a um convite do Senhor. Mas agora, porque estava disposto, vivendo a palavra de Deus para ele também havia sido preso. E a proposta desse momento era que ele fosse apresentado para a morte. Tiago tinha morrido e o povo gostou da ideia. A igreja sofria, o povo que cria estava sentindo-se perseguido, estava sentindo-se embaraçado diante de uma situação que eles não conseguiam avançar. E é interessante que Pedro é preso, e Pedro é preso num estilo de prisão tipo segurança máxima. Ele está numa cela, acorrentado em braços e pés, com 4 quartetos de soldados revisando a proteção para que ele não saísse, não tivesse chance de fugir. E aí o que me chama a atenção nesse texto e que me faz entender como é precioso conhecer a Deus e saber de quem Ele é e de seus princípios, porque o texto fala aqui que, ainda sendo guardado, Pedro estava dormindo. Eu li isso e todas as vezes que eu li, me chamou a atenção como que Pedro conseguiu dormir nessa situação. Dá uma olhada no que o verso 6 diz. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Gente, como se dorme entre 2 soldados, vivendo uma expectativa que era visível aos olhos, uma proteção para que ele fosse apresentado para a morte. Isso me chamou demais a atenção. E eu lembro que esse é um questionamento muito forte para mim, porque eu trabalho com a mente humana. E eu escuto pessoas diariamente vivendo o dessossego, a inquietação da alma, a ansiedade que rouba o sono por causa de uma conta que tem que pagar e que o dia se aproximou ou que já chegou a data, por causa de um conflito de relacionamento familiar ou relacionamento interpessoal dentro da igreja ou no trabalho, por causa de uma prova que tem que fazer, de um resultado de um concurso, por causa da incerteza da vida. Então eu me deparo com pessoas que me falam do desespero que rouba o fôlego, que tira a capacidade de respirar com plenitude. Pessoas que passam a depender de alguma situação medicamentosa ou de apoio por causa de situações que aparentemente, aos olhos da prisão e da situação de Pedro, eu pensei, o que rompeu em Pedro que faz ele dormir uma noite antes de ser apresentado provavelmente para a morte, estando ele acorrentado e entre soldados? Devo ter passado uma semana pensando nisso, que eu sou assim. Às vezes, uma questão me pega
quase que eu quem perco o meu sono, pensando como que Pedro dormia em meio a um perigo, diante de uma situação injusta, diante de uma perseguição. Como? E aí, Deus falou comigo de maneira tão gentil e linda. Cicleide, vinha cá, preste atenção à história de Pedro. E não era a história de Pedro sozinho, mas a história de Pedro com ele. A caminhada de Pedro com o Senhor. Pedro era um pescador. E a Bíblia conta que Pedro estava saindo, ele tinha saído do mar, porque ele e o irmão tentaram pescar e não conseguiram pegar nenhum peixe. Ele já estava guardando tudo. E Jesus está chegando e fala com Pedro, pede emprestado aquele barco. E senta no barco e aproveita a multidão que ali está querendo ouvir o jovem Galileu. E ele prega o evangelho, ele fala para o povo, mas depois ele diz para Pedro: lança a rede de novo, entra em alto mar e lança a rede de novo. Pedro fala: mas olha, nós tentamos a noite inteira e não conseguimos, mas sob a tua palavra lançarei. Esse mas sob a tua palavra lançarei significava: sabendo o que eu tenho escutado sobre ti, jovem Galileu, ouvindo e vendo as multidões que te seguem, as curas que tu promove, libertação, alegria que tu gera, a vida abundante que o povo está recebendo contigo, eu irei lançar a rede. A Bíblia conta que ele lança a rede, e quando eles vão tirar a rede, essa rede está tão pesada, cheia de peixe, que eles têm que pedir ajuda a outros pescadores. A Bíblia conta que quando ele faz isso, que ele chega na praia e Jesus está se aproximando, Pedro se ajoelha. E Pedro diz para o Senhor: não te aproxima de mim, porque eu sou pecador. Aleluia. Pedro entende quem ele é naquela hora. E ele percebe quem é o Mestre Jesus. Ele se prostra, adora e fala: não te aproxima, eu sou pecador. Não sou digno que tu te achegue a mim. E aí Jesus, de maneira tão maravilhosa, fala para Pedro: vem, eu te farei pescador de homens. Jesus fala: Pedro, vem, eu quero caminhar junto contigo e te ensinar algo precioso para a vida. Pedro, que era um pescador de peixes, agora tem um convite de uma transformação incrível. Trabalhar com homens, pescar no mar da vida, seres humanos, para terem uma vida tocada e transformada pelo Senhor. Deus falou para mim, Cicleide, Pedro sabia quem eu sou. Ele entendeu quem eu sou. Mas eu fiquei pensando: Senhor, tudo bem, ele encontrou-se contigo, tudo isso aconteceu. E Deus falou para mim: lembra da cena em que eu convido os discípulos para estarem do outro lado do mar comigo? Jesus fala para eles: vamos para o outro lado do mar, que nós temos algo a fazer. E os discípulos entraram no barco. A gente fala aos discípulos que é como a Bíblia relata, mas esses discípulos eram pescadores experientes.
Eram homens que não tinham medo do mar. Eram homens que tinham como profissão entrar em alto mar em busca de peixe. A Bíblia conta que houve uma tempestade e as águas começaram a entrar no mar. Pedro e os seus amigos se desesperaram. Não era eu, Cicleide, não era você que não tem o hábito do alto mar. Eram ex-pescadores de peixe naquela situação. Sentiram muito medo. Primeiro ele experimentou a sujeira humana. Dizer eu sou pecador. Primeiro ele percebeu o santo e olhou para ele, o profano. Primeiro encontro era a vida e eu, um mortal, pecador. Só que no convite, na caminhada, o Senhor estava dizendo: Pedro, eu quero te ensinar um pouco mais sobre mim. E a Bíblia conta que ali eles experimentaram medo e correram para acordar Jesus, que dormia na proa. O texto fala que alguém chama Jesus e fala: mestre, tu não te preocupas que morramos, porque estamos em perigo. E Jesus fala: por que vocês não estão exercendo a fé de vocês? Jesus levanta, questiona sobre a fé deles, mas lança um questionamento, que era esse, porém lança uma ordem para a natureza. Ele fala: vento, acalma. E o texto fala que o vento acalmou. O barco deixou de balançar. As águas puderam secar. E os discípulos se olharam. E entre eles disseram: quem é esse que até o mar lhe obedece? Pedro já tinha experimentado, junto com outros discípulos, ver Jesus operar milagres e maravilhas. Ele já tinha experimentado o grande milagre na sua vida, que era: Pedro, eu te convido para uma transformação tremenda. Não importa quem tu és hoje, se tu escolhe caminhar comigo, eu te farei um novo homem. Não importa quem tu és hoje, se tu escolhes andar com o Senhor, haverá transformação, de aperfeiçoamento para a tua vida. Pedro está lá com os seus amigos dizendo: quem é esse que até o mar lhe obedece? Que autoridade é essa? E aí eu penso: ok, Pedro aqui não precisou sentir medo, porque ele já tinha experimentado. E Deus falou para mim: tem mais? Lembra quando Jesus manda os discípulos para um outro lado do mar, e eles entram em alto mar e Jesus não chega? Diz que quando tudo estava escuro, Jesus vem se aproximando. Eles olham e não reconhecem. Alguns sentem medo e pensam: fantasma da Galileia. E Jesus fala: não precisa temer, sou eu, o mestre, não é um fantasma. Pedro diz algo que me chama a atenção. Estava escuro, alto mar. Pedro diz assim: Jesus, se realmente és tu, me chama para ir ter contigo e eu irei. Aleluia. Pedro tinha tanta intimidade com Jesus que ele disponibiliza levantar-se do barco e entrar no mar pela palavra de Jesus, dizendo: vem, Pedro, ter comigo. A gente às vezes é muito malzinho com Pedro, né? Porque a gente fala: nossa, Pedro estava com Jesus
e afundou. Eu penso, Pedro teve coragem de dizer: se me chamares e disseres, vem Pedro, eu irei. Eu não teria tido coragem. Pedro levantou e ousou andar sobre as águas, deu passos, mas na sua humanidade sentiu medo. E agora não era um medo como quando estava no barco, era um medo sentindo-se afundando. A Bíblia relata que ele foi afundando e ele gritou: Jesus, me salva! E Jesus tirou ele, colocou ele de volta no barco. Pedro caminhou com Jesus, experimentando confiar ao Mestre a sua vida, confiar no Mestre o seu grito de socorro. E eu quero te perguntar: a quem tu clama primeiro? Para quem tu corres diante da dificuldade? Para quem tu corres primeiro? Porque tem gente que se acostuma a correr primeiro ao telefone para ligar para alguém. Corre primeiro para aquele que ele acha que é forte, que é sábio, ou que tem dinheiro, ou que tem condições de fazer algo. Eu quero te dizer que em qualquer situação que tu te encontres, a única pessoa capaz de te salvar, de te socorrer, de te livrar de situações, é o Mestre, é Jesus, é Jesus. Então Pedro, ele tinha experimentado isso. E eu pensava o seguinte: nossa, ele realmente vivenciou momentos nessa intimidade. E Deus foi me mostrando mais coisas. Deus falou comigo: Pedro chegou numa intimidade, confiança, que na hora que vieram me prender, Pedro tira uma faca ou uma espada e corta a orelha do soldado Malco. Desesperou e fez besteira. E eu acho tremendo, porque a Bíblia diz que Jesus pega a orelha do soldado e coloca nele, né? A primeira proposta de uma grande cirurgia plástica surge ali, porque aquele soldado não ficou com cicatrizes. Porque naquela época, para ser um soldado romano, no lugar, na posição que ele ocupava, ele precisava não ter cicatrizes. E Jesus não permite que o plano dele seja atrapalhado. Coloca. Pedro experimentou o milagre da reconstituição. Pedro viu o Senhor colocar no lugar algo que aparentemente era impossível, porque ele, homem, tinha tirado. Tu entende isso? Eu e tu se desespera porque a gente escuta um não de alguém. Eu e tu se desespera porque alguém tirou-nos de um lugar. Mas eu quero te dizer que se o Mestre é o teu Senhor, Ele tem os olhos atentos a ti. E Ele controla toda a situação. Nada foge do poder de suas mãos. A orelha do soldado voltou para o lugar intacta. Pedro viu essa cena. Pedro experimentou essa situação. Pedro estava lá na Páscoa, na última ceia, com o Mestre. E sabia, o Mestre tinha sinalizado: um de vocês irá me trair. Por que não tira logo essa pessoa daqui? Mas o Mestre do amor continua com esse ao seu lado, expressando amor e graça.
estendendo oportunidades. Mas o mestre foi traído. Pedro estava lá no momento em que alguém pergunta para ele. Ele estava ouvindo o que o Senhor tinha dito para ele. Não era nem que ele estava lá, porque ele viveu a cena. Quando Jesus falou: Pedro, antes do galo tocar, tu irás me negar 3 vezes. E Pedro falou: eu não, mestre. Eu não farei isso com o Senhor. E ele fala: antes do galo cantar. Pedro negou Jesus 3 vezes. E ao ouvir o cantar do galo, a Bíblia diz que ele chorou com dor profunda. Ele entendeu: o mestre sabe além do que eu posso imaginar. O mestre vê além do que eu posso enxergar. E o mestre me fala o que está para acontecer. Pedro percebeu quem era Jesus. E isso trouxe ele para o princípio. Não temas, eu sou contigo. Não te espantes, eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita e te digo: não tenha medo. Pedro sabia disso. Eu quero te dizer, queridos, que princípio, veredas antigas, princípio de Deus, só é possível na disponibilidade de caminhar lado a lado com o Senhor, conhecendo quem Ele é, permitindo que Ele nos mostre quem somos. E a coisa interessante em meio a tudo isso é que Pedro dormia e algo tremendo aconteceu. Ele entregou aquele momento para Deus. Provavelmente ele não sabia o que iria lhe acontecer. Mas acontece que ele confiou em Deus. E por isso ele dormiu. Volta para o texto comigo. E olha o que diz o verso 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Queridos, Pedro estava na prisão, entre 4 quartetos de soldados. Mas aparece um anjo. E é interessante que a gente leu anteriormente que a igreja orava. A igreja seguia um princípio. A igreja sabia da verdade de Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas. O Senhor nos diz isso lá em Jeremias 33:3. Clama, busca e achareis. E tu sabe, a igreja orava. A igreja estava firme no princípio. Diante da tribulação, eu clamo e confio no Senhor. Diante da situação difícil, eu tenho um lugar seguro. Eu sei quem é a fonte de vitória para a minha vida. É o Mestre. A igreja orava. E o Senhor responde essa oração. Porque o anjo, ele chega na prisão e diz que resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro no lado, despertou. Gente, Pedro dormia profundo. Pedro não acordou com a luz que rompeu naquele lugar. E às vezes eu e tu tá nessa situação despercebido, num sono profundo, que às vezes nem é pelo descansar, mas pode ser pela fuga, para fugir da realidade. Aí a gente vai dormir para esquecer a situação e não percebe que a treva rompeu na luz, que a luz rompeu na treva. Desculpem.
o anjo chegou, a luz rompeu naquela escuridão e o anjo toca Pedro, porque Pedro não acordou. E olha o que acontece aqui. Diz que tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Quando Jesus rompe, quando Jesus chega, quando Jesus traz a resposta da oração, as cadeias se quebram. Não importam quem a colocou, elas se quebram, elas se rompem. E a Bíblia fala aqui que Pedro, ele estava agora livre, mas dentro daquela prisão. A palavra foi liberada. Qual é a palavra que precisa ser liberada para a tua vida? Não és tu quem sabes, não sou eu quem sei, mas é o Mestre. Quando eu não sei o que orar, e na maioria das vezes, ultimamente, eu não sei mesmo, porque cada dia eu me conscientizo que eu quero orar o desejo do meu coração, mas a vontade boa, perfeita e agradável que está no coração de Deus. Então eu oro a palavra. O texto diz aqui que disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Calça teus pés, Pedro. E ele assim o fez e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Eu não sei por que o anjo teve que dar comandos tão detalhados para Pedro. Se ele estava atordoado por perceber o que estava acontecendo, ou se ele estava sonolento, porque foi acordado de um sono que era profundo. Mas o texto fala que o anjo dá ordem direcionando ele no que tem que fazer. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. Pedro estava tão impressionado com o que acontecia, que ele pensava: isso é uma visão. Não pode ser real. Sabe por quê, querido? Os portões se romperam. As cadeias se romperam. E Pedro sai daquela prisão. Pedro passa por aquele corredor. Olha o que diz o verso 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. A primeira ideia do portão com controle remoto, né? O portão lá, ó, se abre. Deus tem a ideia de abre essas portas. A prisão não pode permanecer quando a liberdade libera a palavra ser livre. Eu não sei o que te aprisiona, mas eu sei que o Jesus que eu creio, o Todo-Poderoso, tem poder para te libertar. Basta uma palavra. Pedro estava livre. Pedro sai da prisão. Pedro chega do lado de fora da prisão. E agora Pedro vai se encontrar com essa igreja. Pedro está livre. Sabe, Pedro não só dormia porque confiava no Senhor, mas Pedro esperava com esperança de que o Senhor estava com ele, que o Senhor faria algo por ele. Então eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a situação. Se você está vivendo o momento do encontro para o convite, para poder voltar para o mar e pescar de novo. Eu não sei se Deus está dizendo, faz novamente. Se você está nessa fase, Deus, mas eu já tentei uma vez.
E Ele fala outra vez: não desista, não volte atrás, siga firme, tente de novo. Eu não sei se você está na cena de que o seu barco está invadido por água e ele balança te colocando em perigo. Não sei se é esse momento. Eu não sei se você está se sentindo afundando no mar da vida. Eu não sei se você está reconhecendo: eu feri feio alguém, Senhor. E olha como eu usei uma arma que eu tinha comigo, mesmo caminhando contigo, tinha eu uma arma e feri alguém. Às vezes é a minha palavra, que é como faca afiada, que liberada, chega cortando a alma do outro, chega causando ferida e deixando o outro sangrando emocionalmente. Eu não sei em qual momento de Pedro você se encontra, mas eu quero te dizer que o Deus de Pedro, o Jesus que socorreu, o Jesus que segurou, que apoiou, que liberou sobre Pedro a palavra de vida e de libertação, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. É o mesmo Jesus que está aqui. Então eu quero te convidar a ficar de pé. E quero te convidar, se você está se sentindo nesse buraco, nesse lugar de dor, nesse lugar de medo, nesse lugar de desespero da sua alma, onde parece que a morte te cerca, eu quero te dizer que a vida está aqui. Rei. Aleluia. A vida está aqui entre nós, nos convidando a ser tocados por Ele. Porque quando a vida toca a morte, Ele vivifica. Quando o santo toca o profano, Ele purifica. Quando o forte toca o fraco, Ele fortalece. E Ele está aqui. Se você quer uma oração específica por você nessa área hoje à noite, vem aqui na frente que a gente quer orar por você. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és Deus conosco. Te agradecemos porque Tu és Deus presente nesse lugar. Te agradecemos porque Tu és verdade sobre nossa vida. Te agradecemos porque Tu és oportunidade sobre nós. Obrigada, Deus, porque Tu és vida e Tu és vida abundante. Obrigada, porque Tu és esperança e Tu és esperança em meio às nossas tribulações. Obrigada, porque Tu és calmaria em meio a toda tempestade que nos alcança. Obrigada, porque Tu és resposta em meio às incertezas dos nossos questionamentos. Obrigada, porque Tu és o amor que nos alcança e nos transforma em meio a tantas situações de apatia na nossa história e de indiferença entre nós. Nós bendizemos o Teu nome por essa palavra. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim.
tens sido tão bom pra mim. Declare isso. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Se você pode sentir esse amor, se você foi alcançado por esse amor, se essa palavra de alguma maneira entrou no seu coração, coloca a mão aí, coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Esse é o momento de você se entregar a Ele. Esse é o momento de você se lançar nos braços dEle. Assim como Pedro descansou, você também pode descansar na fidelidade, na promessa, na palavra que Ele lançou sobre a sua vida. Comece a falar com Deus no seu lugar. Comece a dizer para Ele que você aceita esse amor, que você está entregue a esse amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Você, igreja, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, feche seus olhos. Toda a igreja em oração e intercessão. Estamos aqui no momento mais importante do culto. Feche seus olhos, repita comigo assim: Senhor, eu entendi a palavra. Eu preciso confessar. Todo mundo, toda a igreja, bem forte. Eu preciso confessar que Jesus é o meu único e suficiente Salvador.
Pai, nessa noite eu entendo e reconheço a Jesus como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, sara minha alma e cura o meu coração. Pai, nessa noite, se eu estava desviado, eu volto aos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja com os olhos fechados, um momento de oração. Você que nessa noite fez essa oração pela primeira vez, ou se reconciliando com o Senhor Jesus, você que nessa noite quer receber a Jesus, e entende que você é um Pedro e precisa de uma palavra de transformação, levante suas mãos e nós queremos orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Tem aqui, glória a Deus. Tem aqui que nós vamos orar por você. Você que levantou a mão, pega essa pessoa aí, essa irmã, esse irmão. Vem aqui que nós queremos orar por você. Quando ela vem, a igreja estende as mãos e nós vamos orar por ela. Essa é a decisão mais importante na sua vida. Estenda as mãos, igreja. Pai, nós abençoamos a vida da Mônica, meu Pai. Ela tomou um passo em decisão à eternidade, meu Pai, porque tudo que ela, ó Deus eterno, está fazendo hoje, meu Pai, é algo que vai ecoar pela eternidade. Pai eterno, abençoa a vida da tua filha e nós como igreja recebemos ela na família da fé, meu Pai. Recebemos ela em Cristo Jesus como irmã, Senhor Deus eterno. E eu te peço, meu Pai, entra agora no coração dela, como diz a tua palavra, e faça morada. Transforme a vida dela, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Mônica, olha para mim, eu sou seu irmão mais velho, que eu acho que eu sou mais velho que você. Mas você tem uma família atrás de você, e eu vou contar até 3, e você vai reconhecer a sua nova família. Lagoinha Central. 1, 2, 3. Pode virar e conhecer. Uma família sem qualquer falsidade, As mulheres sabem, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. dá salva de palmas a Jesus. Uma alma se converteu. Vamos cantar parabéns para a Lagoinha. 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus. É crente. Aleluia. Ó, multiplicando. Vamos. Essa festa é nossa e nós vamos orar agradecendo. Pai, nós te agradecemos por esses 4 anos, meu Pai, de um início de uma história abençoada, meu Pai, porque Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Senhor. Nós te honramos e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. E a igreja que vai morar no céu diz: amém. Deus abençoe.
Esse aqui é um bolo fake, tá, gente?